Meus queridos irmãos, eu cumprimento a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Não podem se sentar. Confesso mais uma vez que é um gozo e uma alegria poder estar convosco. É pena que está terminando, né? Parece que o tempo passa tão depressa. E a Escola Bíblica de Obreiros é interessante que ela trata de diversos temas, né? E temas edificantes. O ministério local geralmente observa a necessidade do rebanho, a necessidade da igreja. E em São Paulo nós temos 15 dias, né? 15 dias de festa, estudos de manhã, estudos à tarde. E nós, meus irmãos, saímos, como disse o pastor Veiga agora, com a bateria carregada, né? Ele vem para um evento como este, ainda mais que é um evento tríplice, né? Escola Bíblica de Obreiros, 20 anos da igreja aqui na Flórida e também da obra missionária. Mas eu quero trazer, meus irmãos, um tema sobre os evangelhos. Os evangelhos, porque o centro das Escrituras, Martinho Lutero já costumava chamar a Bíblia de os Evangelhos. Quem lê Lutero observa com muita frequência que ele usa o termo os Evangelhos, mas não se referindo aos 4 Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, mas se referindo às Escrituras, porque realmente o centro, toda a Bíblia gira em torno dos Evangelhos. Isso é, Jesus é o centro da Bíblia, mas eu falo em termos de literatura, os livros, os Evangelhos. E nós queremos falar sobre a forma e o conteúdo. É claro que o assunto é vasto e numa palavra de 50 minutos não é possível a gente explorar com todos os seus detalhes, mas há pontos importantes que muitas vezes passam despercebidos. E esses aspectos muitas vezes ajudam na pregação, na preparação de uma mensagem, porque os evangelhos, irmãos sabem, são 4. 3 são conhecidos como evangelhos sinóticos, que é um nome que foi dado por um alemão chamado Johannes Griesbach, em 1774. Foi quem pela primeira vez usou o termo sinótico, que vem do grego sin, que é a preposição de companhia, com, e ópsis, que significa observação. É uma sinopse, por causa das semelhanças que existem nesses 3 evangelhos, e João se distingue deles. João já é diferente. E, a partir de então, é muito comum usar o termo evangelho sinótico ou sinóptico, porque escreve também com esse P e sem o P. E há interpretações, umas são até prejudiciais, que o texto, a interpretação da chamada alta crítica. É a chamada também crítica da forma, porque há agora um modismo de que Marcos foi escrito primeiro e serviu de base para Mateus e Lucas. E isso não tem evidências bíblicas nem históricas, isso não passa de especulação. Então, eles chamam de fonte M. O que é fonte M? É fonte de Mateus. Fonte L, que é fonte de Lucas. Tem a chamada fonte Quelle, com a palavra alemã, que significa fonte. Então, eles partem do seguinte princípio, que havia um texto escrito, que é essa tal de Quelle. Isso é especulação, isso é imaginário, que na prática não há prova nem evidências nem bíblicas, nem históricas. Eu quero ler com os irmãos, como ponto de partida, aqui em Lucas, no capítulo 1, porque, às vezes, Lucas é citado por eles para apoiar essa teoria. Lucas, capítulo 1, versículos 1 ao 4, diz assim: Tendo, pois,
muitos empreendido por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio, e foram ministros da palavra. Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Muito bem. Então, como diz aqui no primeiro versículo, que muitos já haviam escrito, produzidos, escreveu, colocou em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, isto é, sobre a vida, sobre o ministério, sobre o que Jesus fez, o que Jesus ensinou, o que aconteceu com Jesus. Ele diz que muitos escreveram. Não sabemos onde esses escritos foram parar. Mas é possível que Mateus e Marcos já estejam entre eles, porque Mateus escreveu antes de Lucas. Marcos também escreveu antes de Lucas. Então, nós temos aqui... E como sabemos disso? Sabemos porque, por exemplo, Paulo, quando escreve a primeira carta a Timóteo, a primeira epístola a Timóteo, essa epístola, ela é do final da década de 50, uns colocam no início da década de 60, e ele diz assim, está escrito, não atarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Então, veja só, ele diz, está escrito. Então, ele está citando as Escrituras. Então, a primeira parte, não atarás a boca ao boi que debulha, está em Deuteronômio, capítulo 25. Então, está no Antigo Testamento. Mas a parte B, a segunda parte, digno é o obreiro do seu salário, não aparece em nenhum lugar do Antigo Testamento. Mas aparece em em Mateus e aparece em Lucas. Então, o que isso significa? Que Mateus e Lucas, ou pelo menos um desses escritos, já existiam e, além disso, já circulavam nas igrejas, a ponto de ser conhecido como Escritura, que Paulo chamou de Escritura. Paulo chamou de Escritura, portanto, tem a mesma autoridade dos escritos do Antigo Testamento. Isso está aqui, olha, em Lucas, no capítulo 10, Lucas capítulo 10 e o versículo 10, nós lemos o seguinte, Lucas 10 e versículo 7, né? E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Então, essa citação que Paulo faz é uma citação ipsilíteris. E Mateus é uma citação virtual, já que é Mateus 10 e 10. Vamos voltar no primeiro evangelho, primeiro livro do Novo Testamento, no capítulo 10, e versículo 10, as palavras de Jesus, nós lemos o seguinte, aqui, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. Então, quando o apóstolo Paulo, agora vamos lá para 1 Timóteo, no capítulo 5, versículo 18, quando o apóstolo Paulo cita essa palavra, ele diz o seguinte, porque diz a Escritura, não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Ora, quando Paulo escreveu isso aqui, pelo menos Mateus e Lucas já circulavam nas igrejas, ou pelo menos um desses evangelhos. Então, não faz sentido colocar Marcos antes de Mateus, até porque Marcos não era parte do colégio apostólico. Ele não fazia parte dos 12. Ele se converteu depois. Então, é uma camisa de força essa interpretação. Mas por que eles insistem nisso? Porque
Jesus faz menção da destruição do templo, em Mateus capítulo 24. Lucas também, no capítulo 21, Jesus faz menção da destruição do templo. E eles não podem acreditar que um profeta ou que o próprio Jesus possa predizer o futuro. Não, então, olha aqui, ó, Mateus não foi escrito antes, porque Jerusalém foi destruída no ano 70. Como que ele pode escrever isso no ano 70? Isso se chama incredulidade. É a teoria dessa chamada crítica, alta crítica. Alta crítica. Então, tira da Bíblia todo o sobrenatural e agora procuram desfazer da Bíblia. Outra coisa, nos evangelhos sinóticos, nós temos passagens paralelas. Ainda agora eu estava lendo para as irmãs a mulher sírio-fenícia, que aparece em Mateus capítulo 15 e aparece em Marcos capítulo 7. São passagens paralelas. E há muitas outras passagens, o cego de Jericó e a multiplicação dos pães. Há diversas passagens. E a narração, elas são muito parecidas. E às vezes até versículos exatamente igual. Aí eles dizem, olha aí, está vendo? Como que 3 pessoas testemunham um fato e eles vão escrever de maneira independente e depois vamos encontrar frases exatamente iguais. Isso é impossível. Tá bom, eu até creio mesmo que pode ser impossível, mas não para Deus. E ainda mais quando os antigos usavam a memória muito mais do que nós, o homem moderno. Hoje, o homem não usa nem 10% da sua capacidade. Os antigos memorizavam a Odisseia de Homero, daqueles 10 cantos da Odisseia. Qualquer grego recitava aquele de cor. Chegava em praça pública, abria a boca e começava a leitura para os antigos. O verbo hebraico para ler, o verbo cará, é o mesmo usado para gritar, para clamar, porque eles partiam do princípio que quem lia em voz alta. Por isso que Filipe ouvia o eunuco. De longe ele já ouvia, porque estava lendo em voz alta. Não existia esse negócio que nós temos hoje de leitura silenciosa, leitura dinâmica. Não. Eles liam falando, em voz alta. Então, e eles memorizavam. Agora, eu imagino um discurso de Jesus, aquelas frases de efeito, aquilo ali passou para a igreja, e alguém escreveu, a frase estava pronta. Não significa que eles precisavam de um texto escrito no qual havia se abeberado Mateus, Marcos e Lucas para escrever. Isso aí é mera especulação. Os textos são independentes. E Lucas, aqui no capítulo 1, ele não diz que se abeberou de fonte alguma, ele diz que ele foi consultar. Ele foi consultar as pessoas que presenciaram esses acontecimentos. Lucas foi companheiro de Paulo. Os irmãos sabem que Paulo foi preso em Jerusalém. E ele, como era cidadão romano, estava bem protegido. E as autoridades romanas descobriram que havia um complô dos anciãos de Israel para matar o apóstolo Paulo. E ele ia ter problema porque um cidadão romano ser assassinado ali em Jerusalém era um problema sério, um problema político muito sério. E o que acontece? Aí Lísias, que era o tribuno, mandou que os soldados romanos conduzissem Paulo para Cesareia Marítima, que era a capital romana da Judéia. Ali estava a sede do governo romano. E Paulo esteve ali 2 anos. 2 anos, esperando o resultado do que ia acontecer com ele, até que ele apelou para César. Ele pregou, discursou para Festo, para Félix, e o Tértulo, que era o advogado dos judeus que queriam a cabeça de Paulo de todo jeito. Paulo foi acusado de ter introduzido Trófimo, além daquela seca que eu falei anteontem, do Soreg, no templo, ali, que tem aquela placa, né, que seria condenado à morte quem ultrapassasse aquele limite. Então, Paulo, ele foi acusado de ter levado Trófimo, que era um grego de Éfeso, que Paulo teria levado Trófimo para além daquela cerca. E era uma acusação falsa, porque Paulo não era louco fazer uma coisa dessa, conhecedor do fanatismo do seu povo, da tradição do seu povo. Então, ele foi ali para mostrar
para mostrar que a acusação que fazia contra ele era mentirosa, porque ele foi acusado de apostasia, de levar o povo contra os ensinos da lei, ensinando os judeus contra Moisés. E Paulo não ensinou isso. Não, Paulo ensinava para os gentios que é Jesus que salva, e que a lei veio para revelar o pecado, a lei veio para nos conduzir a Cristo. A lei não salva, a lei cumpriu, a lei é santa, é justa e boa, mas ela não veio para salvar. Então, Paulo compreendeu com clareza meridiana o espírito da lei. Ele recebeu essa revelação, mas os seus opositores inventavam calúnias, então queriam alguma coisa contra Paulo. E Tiago, quando Paulo volta da terceira viagem missionária, se encontra com Tiago na casa de Tiago, e ali, meus irmãos, é uma cena bela, extraordinária. Aí duas superpotências do cristianismo, o líder dos cristãos judeus e o líder dos cristãos gentios se encontraram. E Paulo trouxe o relatório do que Deus estava fazendo entre os gentios. E também Tiago falou, olha, já são milhares de judeus que creem em Jesus. Aí Tiago disse, olha, nós que moramos aqui em Jerusalém, o clima contra você, Paulo, é complicado. Então, olha, nós temos aqui 4 moços que já fizeram o voto de Nazireu, raspar na cabeça, e você vai para o templo, você apresenta para que todo mundo veja que aquilo que estão falando contra você não é verdade. Tá bom, aí Paulo seguiu a orientação de Tiago e foi para o templo. E lá, alguns judeus que tinham visto Paulo na cidade de Éfeso, viu Paulo ali, aí começou a gritar e criou aquele tumulto. Olha aqui, ó, esse homem está violando a lei, esse homem trouxe um gentio, um grego, para a área proibida, que era Trófimo. E, a partir de cima, ele só não foi linchado porque, na Fortaleza Antônia, a sentinela romana observava todo aquele pátio do templo. Então, foram lá e tiraram Paulo daquele grupo. E foi quando Paulo fez o discurso ali na escada da Fortaleza Antônia, e está em Atos 22 esse discurso, e esse relato está em Atos 21. Muito bem, então Paulo foi, por causa disso, esteve preso, encerrou a sua carreira ali. A 4ª viagem ele foi como prisioneiro, e ele ficou 2 anos em Cesareia. E Lucas era um dos seus assistentes. Foi nessa ocasião que Lucas foi para a Galiléia, para a Judéia, ouvir aqueles mais antigos que conviveram com Jesus. Eu creio que, como ele era médico, Maria revelou mais coisas a ele sem reserva, porque você vê que a origem de Jesus, a origem humana, ela não aparece. Não aparece nem em Mateus, nem em Marcos e nem em João. Só Lucas que escreveu detalhes. Então, Maria, com certeza, conversou com Lucas, e Lucas diz aqui que ele segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio, e foram ministros da palavra. Quer dizer, muitos que acompanharam desde o começo, que se tornaram pregadores do Evangelho, que se tornaram pastores, que tinham ainda os fatos ainda frescos na memória, e Lucas foi anotando isso. Se ele não escreveu nesse período, pelo menos levantou os dados na sua pesquisa na Galiléia, enquanto Paulo estava preso, porque ele embarcou com Paulo. Quando diz que embarcamos e navegamos, significa que o autor, o redator, estava também fazendo parte dessa comitiva. Então, aqui não está dizendo que Lucas consultou fontes escritas. Não, ele falou, olha, muitos escreveram, tudo bem, mas eu fui atrás dos testemunhos pessoais, fui ouvir as pessoas. Então, isso por si só, meus irmãos, já desfaz em cinza todo esse argumento da chamada alta crítica, que quer colocar essa imaginária fonte Kelly, que seria o texto do qual Mateus, Marcos e Lucas se abeberaram para escrever o seu evangelho, simplesmente por causa dessas semelhanças, dessas fraseologias similares. Não, isso se deve porque eram frases de efeitos, que isso ficou estereotipado na mente, no coração e na alma do povo, e considerando também que o antigo tinha facilidade de memorizar, e esses ensinos de Jesus eram um ensino também repetido. Outra coisa também muito importante, porque às vezes nós encontramos variantes nesses evangelhos,
diferença, não são contradições, são diferenças nesses evangelhos. Mas por que isso acontece? Primeiramente, porque Jesus se ensinava tanto em grego como em aramaico. Primeiramente isso. Porque Jesus até escrevia a seu PhD, o mensageiro da paz, pediu para responder uma pergunta de um leitor, em que língua Jesus falou com Pilatos. Tá? Pilatos era romano. Pilatos falava o latim, que era a língua do seu povo. E também falava grego, que era a língua franca do mundo, a língua diplomática do mundo. Ele dominava grego, sem dúvida alguma. Hebraico eu acho difícil. Acho difícil que um romano fosse se preocupar em aprender a língua de um povo tão desprezado, numa parte esquecida do mundo, não precisava. E até porque o povo de Israel era bilíngue. Eles falavam o aramaico e falava também o grego. E Jesus, pelo que a gente vê em João, no capítulo 7, versículo 34, Jesus falava grego. Aqui podemos afirmar isso pela Bíblia. João, capítulo 7, e versículo 34, nós lemos o seguinte: vós me buscareis e não me achareis, e aonde eu estou, vós não podeis vir. Disseram, pois, os judeus uns para os outros: para onde irá este, que não acharemos? Irá, porventura, para os dispersos entre os gregos? Ensinará os gregos? Ora, se essas pessoas razoavam desta maneira acerca de Jesus, é porque eles já tinham ouvido Jesus falar em grego. E se Jesus ia ensinar os gregos, ele não ia levar intérprete, ele falava direto com esses gregos. Então, não temos dúvida alguma que Jesus, às vezes, dependendo do público, ele discursasse em grego. Também discursava em aramaico. Então, a mesma mensagem que um ouviu em aramaico e o outro ouviu em grego, é claro que não vai ser o mesmo conteúdo, muitas coisas similares, mas não exatamente o texto ipsilis, palavra por palavra. Então, essa é uma razão dessas diferenças, repito, e não contradições. Em segundo lugar, é porque os ensinos de Jesus, esses pronunciamentos, vem à mente nossa que aquele discurso foi feito uma vez só na vida. Mas Jesus repetiu seus ensinos. Nós temos, até hoje, pregadores que ensinam o mesmo ensino em diversas escolas bíblicas, em diversos lugares, e não fala ipsiliter a mesma coisa. Fala o mesmo ensino, mas com muitas variantes. E Jesus, conforme a ocasião, você vê o Pai Nosso, que aparece no Sermão do Monte, que aparece em Lucas, ele já estava em Jerusalém. Quer dizer, foi a segunda vez que ele ensinou o Pai Nosso. E o Pai Nosso ali tem algumas variantes com relação ao Pai Nosso de Mateus, capítulo 6. E outras passagens na casa de Lázaro. Nós encontramos Jesus na casa de Lázaro em Lucas. E encontramos Jesus na casa de Lázaro em João. E são visitas diferentes, ocasiões diferentes. Então, os ensinos de Jesus, eles foram, muitas vezes, repetidos. Jesus ensinou a mesma coisa em lugares diferentes. Aí precisamos entender o escritor, qual o ponto de vista que ele viu aquele discurso. Em que local ele viu, em que ocasião, e em que língua, se ele ouviu em grego, se ele ouviu em hebraico. Então, essa é a segunda razão que explica também essas variantes nos evangelhos. Mas o que eu quero, meus irmãos, falar aqui, é apenas uma introdução, mostrando que os evangelhos são independentes. Os evangelistas são independentes e cada um tem uma característica própria, mostrando que o Espírito Santo dirigiu a cada um deles de forma independente no seu repertório, na sua linguagem e na sua cultura. Mateus, nós temos aqui, eu queria ler com os irmãos Ezequiel, no capítulo 1, versículo 10. Mas eu escolhi o texto na nova tradução na linguagem de hoje, porque na versão Almeida Corrigida ele
está mais difícil de se entender. Mas na nova tradução na linguagem de hoje, vocês podem acompanhar na nossa, na Almeida Corrigida, que Ezequiel, capítulo 1, versículo 10, diz o seguinte: cada animal tinha 4 caras diferentes. Na frente, a cara era de gente. Do lado direito, era de leão. Do lado esquerdo, era de boi. E atrás, a cara era de águia. Então é isso que está na nova tradução da linguagem de hoje. Aqueles querubins, aqueles seres que Ezequiel viu na sua visão, ele tinha 4 faces, né? A face da direita de leão, da esquerda de boi, de trás de águia, da frente de gente. Então, essas 4 faces têm um paralelismo com os 4 evangelhos. E essa parte, essa visão, reaparece em Apocalipse, no capítulo 4, versículo 7, que fala do boi, lá aparece bezerro, mas é da mesma raça. Do boi, fala do leão, fala do homem e fala da águia. Nessa passagem de Apocalipse, capítulo 4, versículo 7. E isso tem paralelismo com esses 4 evangelhos, uma vez que o evangelho de Mateus é o evangelho do rei, e que Marcos é o evangelho do servo. O rei é representado pelo leão, pela sua força. Nós poderíamos mostrar na Bíblia diversas passagens que mostram o que representa o leão para os antigos, para os orientais, mas não vamos ter tempo para isso. Então, mas todos sabem que o leão é o rei dos animais, e Mateus é identificado como o evangelho do leão, não por causa dessa visão, não porque alguém achou bonito, nem porque alguém achou que isso era lógico, não, é porque o próprio conteúdo do evangelho mostra isso. Da mesma forma, Marcos, o evangelho do servo, que é representado pela figura do boi. E Lucas é representado pela figura do homem, que é o evangelho do filho do homem. Lucas é o mais humano dos 4 evangelhos. E João, representado pela águia, que tem domínio nos céus, a águia pela sua grandeza, e mostra Jesus como o Filho de Deus. Então, o que acontece? Se você pega os evangelhos, cada um deles são completos em si, tem a sua mensagem completa. O Espírito Santo escolheu esses homens e eles escreveram conforme a sua visão, conforme eles viram os acontecimentos, e também o conteúdo mostra isso. Porque quais as evidências que mostram que Mateus é o evangelho do rei? Para começar, a sua posição ali é uma conexão, é uma ponte com o Antigo Testamento. Segundo lugar, já começa assim, livro das gerações de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então, já começa conectando Jesus com a promessa messiânica. Davi, o rei de Israel, promessa de Deus, de Davi viria o Messias, e Abraão, o patriarca, fundador da nação de Israel. Terceiro ponto, a expressão para se cumprir o que fora dito pelos profetas, ou fraseologia assim mesmo. Chegou o nosso pastor. Posso prosseguir, pastor? Posso prosseguir? Muito bem, é uma honra ter. Não, pastor, eu tenho 15 minutos, né? Eu tenho 20 minutos, 20 minutos eu encerro. Então, o que acontece? E essa fraseologia, para se cumprir o que foi dito pelos profetas, conectando Jesus com o cumprimento das promessas do Antigo Testamento. Então, o Evangelho de Mateus, a sua forma, o seu conteúdo, é interessante que se saiba disso, que não está na ordem cronológica, não segue a sequência linear do tempo. Ali ele agrupou por temas. No capítulo 8, ele fala dos milagres. No capítulo 13, das parábolas. Não significa necessariamente que essas coisas aconteceram na mesma sequência. É que Mateus organizou
o seu texto desta forma. O ministério de Jesus começou na Galileia, na Judéia. Em Mateus, capítulo 3, versículo 13 e 14, diz: "E veio Jesus de Nazaré da Galileia para João, ser batizado por João no Rio Jordão." Mas Jesus não pôde exercer o seu ministério na Judéia porque o clima ali era de tensão muito forte, as autoridades religiosas, era um clima muito pesado. E Jesus resolveu retornar a Jerusalém a seu tempo. Então ele foi para a Galileia. Em Mateus, capítulo 4, versículo 12 até o capítulo 19, todos esses capítulos aconteceram na Judéia. Na Galileia, registro do ministério de Jesus, dos ensinos de Jesus na Galileia. A sua apresentação pública como rei de Israel só vai acontecer depois do capítulo 19, quando ele entra em Jerusalém montado no jumento. Ali foi, e ele não voltou mais. Ali, aquela semana aconteceu a sua morte. Então, ele, quando foi para a Galileia, o seu ministério se estendeu mais, porque ali, apesar da hostilidade, apesar das perseguições, ele conseguiu concluir o seu ministério. Agora, Marcos, já diz que Marcos é o mais curto dos 4 evangelhos. Mas o que acontece é que Marcos, como é o evangelho do servo, que é representado pelo boi, o servo, ninguém tem interesse em saber a origem de um servo. Então, Marcos não escreveu a genealogia de Jesus. Do rei, sim. O rei precisa provar sua origem, sua linhagem, não, da linhagem de Davi. O rei, sim. Agora, o servo, o trabalho do servo é o serviço, o trabalho serviçal. É esse. Jesus mesmo disse, lá em Marcos, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, esse é o tema de Marcos. E Marcos mostra que Jesus é o Messias, mas como servo. Como servo. Porque também ninguém se preocupa com o discurso do servo. Então, o que Mateus ocupa 8 capítulos, Marcos faz em 1. Só a tentação de Jesus, em Mateus nós temos 11 versículos, capítulo 4, versículo 1 ao 11. Marcos descreve isso em dois versículos. Então, Marcos, ele omite os ensinos de Jesus e quando transcreve, é resumido. Quer dizer, os ensinos de Jesus em Marcos ou são reduzidos ou foram omitidos. Porque o Evangelho de Marcos nada mais é do que um livro em quadrinhos, mostrando Jesus em fotos. Olha aqui, minha gente, olha as obras grandiosas de Jesus, olha aqui, olha o que Jesus fez, olha o que ele fez, olha o que ele fez. Esse é o Filho de Deus, esse é o Messias, esse é o Deus Todo-Poderoso. Pelos feitos grandiosos, pelos milagres que Jesus operou. É isso que Marcos mostra no seu Evangelho. E, além disso, meus irmãos, em Marcos, outra peculiaridade que nos chama a atenção é o termo, como ele escreveu para os romanos, é bom que você saiba que Mateus escreveu para os judeus, Marcos para os romanos, Lucas para os gregos e João para a igreja. Então, o destinatário específico na época eram esses. Mateus para os judeus, Marcos para os romanos e Lucas para os gregos. E em Marcos nós encontramos a presença de Jesus, das obras de Jesus, por isso que a mão está sempre presente. Se você, primeiro, o termo imediatamente. Você vê aqui em Marcos, só no capítulo 1, olha aqui, ó, a característica nítida e inconfundível da ação e da dinâmica de Marcos é a presença do advérbio grego eutis, que significa logo, ou na mesma hora, ou imediatamente, que aparece 42 vezes em Marcos, ao passo que em Mateus aparece apenas 5 vezes, e 1 em Lucas e 3 em João. Só no primeiro capítulo aparece 11 vezes.
Aí diz aqui, ó, e logo que saiu da água, versículo 10, que fala do batismo, né? E logo o Espírito o impeliu para o deserto, versículo 12. E deixando logo as suas redes, o seguiram, versículo 18. E logo o chamou, versículo 20. E logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava, versículo 21. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem em processo de espírito imundo, versículo 23, na Almeida atualizada. E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia, versículo 28. E logo, saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João, versículo 29. E logo falaram dela, versículo 30. E tendo dito isso, logo a lepra desapareceu e ficou limpa, versículo 42. Então, veja, essa expressão é o estilo dinâmico dos romanos. E isso nós encontramos somente em Marcos. Então, quando colocamos o leão representando o Evangelho de Mateus como rei e o boi representando Marcos como servo, não é porque alguém achou bonito, não é uma imposição arbitrária, não. É o próprio conteúdo. E nem eles sabiam disso. Foi o Espírito Santo que dirigiu. Eles não tinham essa intenção. Hoje, olhando daqui para lá, a gente observa isso. Como que Deus usou esses evangelistas. Então, e outra coisa também que nós temos aqui é a característica do servo. Foi escrito para os romanos e apresenta Jesus como servo. O boi representa o trabalho servil. E entre os antigos no Oriente Médio era símbolo do trabalho paciente e produtivo. E Marcos é o evangelista da ação. Ele mostra Jesus trabalhando. É como se dissesse, olhe, o que Jesus fez prova quem ele era. O que Jesus operou autentica o que ele ensinou. As obras poderosas confirmam as palavras surpreendentes. Observem-no trabalhando e maravilhem-se de como este operador de prodígio sobrenatural. Isso era convincente. Isso Marcos apresenta Jesus pelas suas obras, pelo seu trabalho. E diz ainda, finalizando essa parte de Marcos, Marcos não registrou a genealogia de Jesus e nem a história de sua natividade. Quem teria interesse nos ancestrais e no relato do nascimento de um servo? Os discursos de Jesus são breves. Em outras ocasiões, visto que o interesse que se tem no servo não é no seu discurso, mas no seu trabalho, a intenção do Espírito Santo é revelar Jesus em Marcos como servo do Senhor. Somente nesse evangelho, as mãos de Jesus ficam tão em evidência como na cura da sogra de Pedro. Diz assim, tomou pela mão, Marcos 1,31. Na passagem paralela, se você for ver em Mateus, não aparece a mão. Fala que Jesus curou a sogra de Pedro, mas não faz uso da mão. E diz mais ainda, na cura do cego de Betsaida, e tomando o cego pela mão, tomou e pôs-lhe as mãos nos olhos, 8,23. Na libertação do jovem lunático, mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou, 9,27. Na cura do surdo, pôs-lhe os dedos nos ouvidos, 7,33. Os moradores de Nazaré, admirados com as suas obras, as obras de Jesus, perguntavam, e como se fazem tais maravilhas por suas mãos? 6:2. Então, veja, se você pegar essas passagens lidas e ver a passagem paralela em Mateus e em Lucas, a mão não aparece. Mas por que aparece em Marcos? Porque é o símbolo do serviço. Então, Marcos é o evangelho do servo, não porque alguém achou bonito e colocou dessa forma. Agora vamos para Lucas. Eu estou correndo porque Lucas, representado pela figura do homem, rosto de homem, que é o mais humano dos 4 evangelhos. Lucas era grego, escreveu para os gregos. Os gregos eram obcecados pela beleza e estavam à busca do homem perfeito, e Lucas deu a ele a resposta. Aqui está o homem perfeito, só que não é da maneira que vocês estão pensando. É esse Jesus, seu Cristo. Agora, como havia na mitologia grega as metamorfoses, os deuses que apareciam em forma humana, depois desapareciam, Hércules é um exemplo disso. Hércules era filho de Zeus, mas foi Zeus que apareceu no quarto da mãe dele, metamorfoseado no marido. O marido estava na guerra e ela concebeu
pensando que era do seu marido, no entanto, era filho de Zeus. Isso aí, mitologia grega, mitologia romana. E Lucas, como era grego, Lucas ele era de Filipos, não vai dar tempo de mostrar aqui, tá? Mas é possível você ver na Bíblia que Lucas, quando Paulo chegou em Filipos, encontrou-se com Lídia, Lucas estava com ele, porque fala aí, nós seguimos, nós partimos de Troade para Filipos, então Lucas estava com Paulo. Mas quando Paulo partiu de Filipos, já aparece em terceira pessoa, Lucas não foi, então Lucas ficou em Filipos. E muitos afirmam que Lucas, com certeza, era grego e natural de Filipos. Muito bem. E aqui nós encontramos Lucas preocupados em não confundir Jesus com as divindades. Jesus é o Deus em forma humana. Aí vamos pensar, é mais um Deus metamorfoseado. Por isso que Lucas ele conta a história. Ninguém fez isso. Lucas conta João Batista, a origem de João Batista. Conta que o anjo anunciou a Maria. Lucas descreve Jesus como tendo família, amigos, parentes, primos, Isabel, prima de Maria. João Batista tinha amigos quando ele nasceu. Então, mostra a origem de uma família. Jesus pertencendo a uma família humana. E fala também que Jesus cresceu fisicamente, cresceu mentalmente, sem sacrificar a divindade de Jesus. Ele fala, chama Jesus do Filho de Deus, fala, e o santo que de ti há de nascer será chamado Filho do Altíssimo, está lá no capítulo 1. Então, mas a ênfase de Lucas é Jesus como homem. E Jesus é apresentado em Lucas como dependente do Espírito Santo, dependente da oração. Olha aqui, a dependência humana da oração. Somente Lucas registra a ênfase, a oração como dependência humana de Deus. Visto que em Mateus, além da agonia do Getsêmani, Jesus só aparece orando uma vez, 14:23. E em Marcos, 2 vezes, 1:35 e 6:46. Agora, compare as seguintes passagens de Lucas com o relato paralelo de Mateus e Marcos, e veja que somente Lucas nos informa que Jesus estava orando. Diz aqui, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. Lucas 13:21. Porém, ele retirava-se para os lugares desertos e ali orava. 5:16. Porém, antes de escolher os 12, passou a noite em oração. E aconteceu que, naqueles dias, subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Lucas 6:12. E aconteceu que, estando ele orando em particular, estava com ele os discípulos e perguntou-lhes, dizendo, quem dizem a multidão que eu sou? Lucas 9:18. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e as vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. Lucas 9:29. E aconteceu que, estando ele a orar em um certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos discípulos, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E depois mais, roguei-te por ti, para que a tua fé não desfaleça. Lucas 22:32. Então, veja, somente Lucas, mesmo nas passagens paralelas, você vê o batismo de Jesus, Mateus fala que ele saiu do Rio Jordão, que o Espírito Santo desceu sobre ele, Marcos também fala isso, mas somente Lucas diz que Jesus saiu orando. Isso é a ênfase ao lado humano. Jesus como dependente da oração, dependência do Espírito Santo. Em Mateus, ficamos sabendo que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. Não temos receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. 1:20. Aqui temos apenas a declaração de Mateus, né? Aqui temos apenas a declaração de um fato. No entanto, Lucas descreve esse fato. Respondendo o anjo, disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo, a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. 1:35. Apesar de ter sido concebido pelo Espírito Santo, todavia o Pai de Jesus é Deus, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Somente Lucas menciona que Jesus voltou do Jordão cheio do Espírito Santo. 4, versículo 1.
e que voltou para a Galiléia pela virtude do Espírito Santo, 4,14. Então, outras passagens poderíamos citar, mostrando Jesus dependente do Espírito Santo. O que significa? Lucas apresenta Jesus como perfeito homem. Por isso que lá na visão de Ezequiel 1, versículo 10, aquela figura do rosto de homem representa aqui, há esse paralelismo com o Evangelho de Lucas. E, finalmente, Evangelho de João. Eu poderia explicar aqui também a genealogia, né? A genealogia de Lucas, aquele ali tem detalhe, meus irmãos. Primeiro, a genealogia de Jesus vai até Adão e Adão de Deus. Isso mostra que a raça humana começou em Adão. Tá? Então, aí joga por terra todo e qualquer argumento que nós encontramos por aí da existência humana antes de Adão, não. Primeiro homem, primeiro casal. Porque ele vai descrevendo, vai até Adão e Adão de Deus. Encerrou. Tá? Outra coisa, ali diz que Lucas 3,36, né, que Jesus era da idade de quase 30 anos, como se pensava. Filho de José. Então, ele não era filho de José, como aquela população, aquela geração pensava, né? Ele era filho de José. José era o pai legal e não o pai biológico de Jesus. E ali traça a linhagem de Maria, porque o pai de José, se a gente voltar aqui em Mateus, no capítulo 1, nós encontramos ali que o pai de José, marido de Maria, é Jacó, não é isso que diz aqui? No versículo 15. E Eliúde gerou a Eleazar, e Eleazar gerou a Matã, e Matã gerou a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus. Mas só que na genealogia de Lucas não fala gerou. Não fala gerou. Fala que ele era filho de Eli. Mas aqui está falando que o pai de José é Jacó. Então, Eli não era o pai de José. Era o pai de Maria. Ali nós temos, era genro, porque essa linguagem, veja que lá não fala gerou e gerou e gerou. Fala era filho de, e depois de ali. E usa, vocês vão ver no curso de grego, a partir de segunda-feira, o caso genitivo. Ali está tudo no genitivo. Então, quer dizer que um gerou o outro lá em Mateus, mas em Lucas não. Então, Lucas não está dizendo que Eli seja filho biológico. Tá? É isso que está dizendo. Está falando que ele é genro. Ele é genro. Então, tanto do lado do pai, Jesus é o herdeiro do trono, legítimo herdeiro do trono, porque José é o pai legal de Jesus. E Maria é mãe biológica, foi concebida pelo Espírito Santo no seu ventre. Então, Lucas descreveu a genealogia de Jesus por meio de Lucas. Por isso que elas se desencontram. Se você for acompanhar até Davi, elas se desencontram, porque trata de uma segunda genealogia. Muito bem. Então, meus irmãos, aqui nós temos Lucas e João, meus irmãos. O tempo não nos permite, mas quero eu apenas encerrar com poucas palavras, que João, ele apresenta Jesus por dentro. Os evangelhos sinóticos apresentam Jesus por fora, pelos seus feitos. Mas João, por dentro. João começa: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, João foi além da criação. Lá em Gênesis diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. E João diz: no princípio era, quer dizer, existia. O verbo ser, vocês vão aprender isso também no grego, o verbo eimi. O verbo eimi, ele é existencial. Esse verbo nem é conjugado no auristo, que é um tempo verbal que vocês vão aprender também, né? E nem no passado, no perfeito. Porque para o grego, se eu fui, quer dizer, eu existi, então hoje eu não existo mais. Se eu não existo, eu não posso falar eu existi. Vocês perceberam? Isso é bem filosófico, a cultura grega. Só no 4º século antes de Cristo que o verbo ser, o verbo em mim, passou a ser verbo de ligação. Antes ele era existencial.
Então, quando João diz, no princípio era o verbo, eu me lembro que uma vez eu estava caminhando pelos corredores da Faculdade de Letras da USP e o meu professor de grego estava em sala de aula. Aí eu pedi permissão, entrei lá e tirei do Novo Testamento, eu sempre andei com ele dentro da pasta, e li esse versículo para ele. Eu falei, escuta, professor, uma dúvida. Todas as versões da Bíblia que eu conheço traduz João 1:1 assim, no princípio era o verbo. Aqui está en arche. Aqui está faltando um artigo. Está faltando um artigo. Então, a tradução literal não seria em princípio era o verbo? E por que todo mundo traduz no princípio? Ele falou, isso aqui é sério. Sabe? São João, usando as palavras dele, né? São João não podia colocar mesmo um artigo aqui, porque se ele colocasse, ele estava dando um ponto de partida para o logos, para o verbo. E a intenção de São João aqui é mostrar que o logos é eterno. Então eu falei, olha aí a jumenta do balão falando, né? Nem é teólogo, nem é cristão, olha aí a jumenta do balão falando, né? Mas, né? Então, o logos é eterno. Assim, e João dá ênfase à divindade de Jesus. Ele fala com todas as letras, e o verbo era Deus. E depois, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Lá em João 8:58, antes que Abraão existisse, eu sou a divindade. Em João 5:31, assim como o Pai tem vida em si mesmo, deu ao Filho também poder para ter vida em si mesmo. Então, Jesus, ele existe por si mesmo. Ele é Deus, é a segunda pessoa da Trindade. Então, João deu muita ênfase. Eu e o Pai somos um, João 10:30. Eu e o Pai somos um. Então, João fala de maneira direta e dá muita ênfase à divindade de Jesus. Portanto, é representado pela figura da águia. Então, aquelas 4 faces da visão de Ezequiel, na frente é o face do homem, à direita do leão, à esquerda do boi e atrás da águia. Então, tem paralelismo profundo com os 4 evangelhos. Os escritores nem sabiam disso, eles foram dirigidos pelo Espírito Santo, mas o próprio conteúdo mostra. Então, nós teríamos muita coisa a apresentar, tanto de Mateus, como o Evangelho do Rei, tanto de Marcos, como o Evangelho do Servo, tanto em Lucas, como o Evangelho do Filho do Homem, e João, o Evangelho do Filho de Deus, mas o tempo não nos permite, mas eu louvo a Deus porque foi possível dar uma síntese, né? Apresentar uma síntese do conteúdo e da apresentação desses 4 evangelhos. Resumindo, Deus, domínio e humildade, divindade e humanidade. É isso que nós temos, né? Domínio, Evangelho do Rei. Humildade, Evangelho do Servo. Divindade, Evangelho de João. E humanidade, Evangelho de Lucas. Então, esses 4 temas se resumem nesses 4 evangelhos. Portanto, meus queridos irmãos, eu agradeço a oportunidade, agradeço ao pastor Joel pela confiança, agradeço a vocês pela paciência, agradeço ao pastor José Wellington também pelo apoio que ele sempre tem nos dado ali no nosso Ministério de Jundiaí, porque Jundiaí é Ministério de Belém e nós somos belemitas até o tutano. Amém?